Hello everybody, this is Lucas e hoje a gente vai falar de juntar frases. Então, a gente pode pensar em joining sentences. Como que a gente junta frases? E a principal forma que a gente vai usar para fazer isso são as conjunctions. Isso serve para português também. Então vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem aí duas conjunctions que eu deixei aí que são as principais, que é o and e o but. E como a cor já está dizendo aí, o and ele continua algo na mesma linha. Então entende ele como uma adição à sua frase, enquanto o but está em vermelho, porque ele indica uma contradição. Quer dizer que em vez de adicionar, ele vai adicionar indo para o lado oposto. Vamos entender isso aí. Olha só, o and a gente pode entender como e em português. Então, quando você tem uma lista de coisas, você pode pôr e no final. Olha só. Imagina que eu vou falar da minha... deixa eu pôr aqui no lugar. Eu vou falar aqui da minha rua. Eu vou falar assim, tem uma biblioteca na minha rua. There is a library in my street. There is a library in my street. Ok? Se eu fosse adicional aqui, there is a library, e mais alguma coisa, eu posso colocar there is a library and a bakery in my street. Alright? Então, tem uma biblioteca e uma padaria. Então, a gente fala i, mas é e, né? E uma padaria na minha rua, tá bom? Então, in my street, there is a library and a bakery in my street. Então, e tá só adicionando uma informação. Tem isso aqui e isso aqui também. E olha que interessante, né? Apesar de serem dois itens, a gente usa there is, porque é uma lista de itens singulares. Se eu fosse falar de uma lista de itens pluralizados, né? Existem bibliotecas e livrarias. Aí sim eu colocaria there are libraries and bakeries, tá bom? Alright. Então, ainda na ideia do and, como uma adição, vamos pensar na rotina. Aí eu posso falar, por exemplo, I wake up at 7 a.m. and... E aí o que você faz depois? Take a shower and I take a shower and I... Outra coisa que eu posso pensar aqui, and I have breakfast. What else? And I turn off my alarm. Clica no alarme para desligar, né? Tá bom? Então é isso aí. Então a conjunction and pode ser usada dessa forma aí. E aqui pensando na World Cup, na nossa querida Copa que está acontecendo, eu posso falar, por exemplo, I cheer for Brazil. Eu torço para o Brasil. And for Portugal. Né? Nossa querida colônia, Portugal. Era o Recife invertido, não lembro. Tinha algum meme desse tipo aí. And for Portugal, and for Germany, se você tiver uma descendência aí, for Italy, que é bem comum, for Spain, que é bem comum também no Brasil, for Congo, se você gostar muito do Congo, e por aí vai, tá bom? Então você pode falar I cheer for Brazil, and um outro time aí que você torce também, tá bom? Então é isso aí. O but, como a gente disse lá, ele vai dar uma ideia de contradição. O que isso quer dizer? Tá vendo que aqui, ó, there is a library and a bakery in my street. Positivo, positivo. Tem e tem também. Wake up at 7, fiz isso. Take a shower, fiz isso também. I cheer for Brazil, fiz isso, né? Eu torço para o Brasil. E para Portugal também. Então você vê que a gente está sempre adicionando e não contradizendo. Aqui a gente vai inverter, né? Então, se eu pensar na minha rua, eu vou falar assim, ó. There is a library in my street, but there isn't a bakery. Tem uma biblioteca, mas não tem. E aqui eu posso inverter tudo de novo, ó. There isn't a library in my street. Deixa eu juntar pra cá. Calma que não coube. Ok. There isn't a library in my street, but there is a bakery. Então eu tô falando assim, não tem isso aqui, mas tem isso aqui. Tá vendo que eu sempre inverto o valor.
Essa é a ideia do but. Mesma coisa aqui para routine, né? Então você fala assim, ó, I wake up at 6 a.m. but I don't get up. Então eu abro meus olhinhos, mas eu não levanto, tá bom? Alright. Então tá vendo que é o mesmo sistema, né? A gente pode sempre inverter os valores. E para World Cup, mesma coisa, né? Eu posso pensar I don't like soccer, ou I don't like football. Vamos usar futebol britânico aqui, porque soccer é sacanagem, hein? Falar futebol e usar a mão, vocês estão de brincadeira, hein? Os estadunidenses estão de brinks. Então eu posso falar assim, ó, I don't like football. Eu não gosto. Mas, I'm watching it. Mas estou assistindo. Ou, when I'm watching the World Cup. Mas estou assistindo a Copa do Mundo, que é um evento, tá bom? Então é isso aí. É isso aí que a gente tem aí para conjunctions, que são as joining sentences, né? Juntando as sentences. I hope you liked. Então, eu espero que você tenha gostado. See you next class. Bye bye.